Muito bem, pessoal, dando continuidade então aos nossos assuntos, abordando os aspectos geopolíticos no contexto da globalização, no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, naquele período que já conhecemos por período da Guerra Fria. E aí nós estamos estudando sobre os conflitos, sobre alguns conflitos no mundo. Falamos sobre alguns conflitos lá dentro do continente europeu e agora falaremos sobre os conflitos no continente africano, alguns dos vários conflitos que existem dentro deste continente. E para começar, sempre começando analisando a localização geográfica e alguns aspectos físico-naturais dessas regiões. Nós nunca começamos aqui nos nossos estudos diretamente pelo conflito, né? Sempre tem uma história antes. Então, nesta introdução sobre os conflitos dentro do continente africano, nós vamos conhecer alguns aspectos aí, né? Falar sobre o continente africano, destacar que é um continente onde a maioria das pessoas que você pergunta considera a África como sendo apenas um país, meramente um país, e acaba que generalizando, né? Desconsiderando as centenas e milhares de tribos, de etnias e consequentemente de costumes que existem dentro deste continente e não erroneamente como é considerado aí por alguns países. Então tá aqui a localização do continente africano. Aqui no planisfério político nós podemos dar uma ênfase maior. Bom, características com relação à sua localização geográfica. Eu observo aqui que este continente africano é o único continente que possui terras nos 4 hemisférios, né? Lembra que a palavra hemisfério significa metade de uma esfera. Sendo assim, pensando que o planeta Terra tem a forma esférica, eu posso dividir essa esfera em 4 metades, né? Pegando aqui como referência o meridiano de Greenwich, eu tenho o hemisfério leste e o hemisfério oeste, ou hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Pegando como referência a linha do Equador, eu tenho hemisfério norte e hemisfério sul. Então, quando você olha para o continente africano, você observa que esse continente possui terras tanto no norte como no sul, tanto no leste como no oeste. É uma localização privilegiada, né? Centralizada. Repare que o trópico de Câncer corta o continente africano na sua porção mais setentrional, mais ao norte, e o trópico de Capricórnio corta esse continente na sua porção sul, mais meridional, mais austral, e ao meio tem a linha do Equador, né? Então está localizado aí a maior parte das suas terras na zona térmica tropical ou intertropical, com um pedaço aqui na zona temperada norte e um pedacinho aqui na zona temperada sul, né? Um pouquinho dos aspectos aí. Aqui eu tenho o mapa político do continente africano, com seus 54 países. É interessante você ir observando, né, ficando familiarizado aí com o nome de alguns países. Nós temos alguns dados importantes aqui que eu destaquei para vocês. Terceiro maior continente em extensão territorial, quer dizer, são mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. Então ele vai perder para o continente asiático, né? Este é o maior continente em extensão territorial. O segundo, nós temos o nosso continente, que é o continente americano. Então o terceiro em extensão territorial, nós temos aqui o continente africano.
E aqui fica bem legal que dá para você observar as linhas imaginárias aqui, as latitudes, né, do Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e a linha do Equador. Corresponde então a 20% da área continental da Terra. Lembra que a definição de continente são as terras que estão ou que são emersas, terras emersas, quer dizer que estão acima do nível aí do oceano. Mais de 1 bilhão de habitantes e é o segundo mais populoso, então ele vai perder então para o continente asiático. Tratando dos aspectos físicos do continente africano, aqui eu tenho um mapa que mostra a variação de altitude. Este mapa recebe o nome de mapa físico ou mapa hipossométrico, tá? Mapa físico ou mapa hipossométrico. De acordo com a variação aqui do gradiente de cores, eu tenho os pontos mais altos e os pontos mais baixos, né? As cores frias aqui representam os pontos mais baixos, as cores quentes os pontos mais elevados. Vou destacar aqui o Monte Kilimanjaro, com seus 5.895 metros de altitude. É um monte que, apesar de estar localizado próximo à linha do Equador, tem neve no seu cume. E aí você se recorda então de um conceito que você já estudou em geografia, que é quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Só que esse gelo que existe no cume do Kilimanjaro, com o passar do tempo, com o aquecimento global, vem diminuindo aí as suas camadas no cume do Kilimanjaro. Então eu tenho aqui, vale destacar também o Planalto da Etiópia, o Planalto de Darfur e assim por diante, né? Então, pegando aqui a legenda de cores, de cara eu posso afirmar que o continente africano é predominantemente formado por planaltos, né? Olha que interessante, pessoal. Nós temos aqui ao norte do continente africano, como você já conhece, o deserto do Saara, e aqui ao sul do continente africano também tem um deserto, que é o deserto de Kalahari. Então vamos lá, falando sobre a questão do relevo, da geomorfologia da África, é formado predominantemente então por planaltos. Seguindo aqui, nós vamos comparar o mapa de clima com o mapa de vegetação, né? Aqui também, voltando aqui, eu posso falar que o continente africano tem riqueza quando o assunto é recurso hídrico, né? Podemos destacar o rio Nilo, né? Que atravessa aí todo o deserto do Saara até desaguar aqui em forma de foz no mar Mediterrâneo, né? Abordando agora a questão dos climas. Repare que eu comecei falando sobre a questão do posicionamento geográfico do continente africano. E eu disse que ele está bem localizado, né? Ao norte, Trópico de Câncer, ao sul, Trópico de Capricórnio e cortado ao meio aqui pela linha do Equador. Então, essa localização privilegiada, essa localização parece que alguém foi lá e empurrou esse continente africano para ficar bem localizado, bem dividido, faz com que o mesmo tipo de clima que você encontra na porção norte, você encontrará na porção sul. Saindo aqui da linha do Equador, caminhando para o norte, você vai encontrar os mesmos tipos climáticos se você fizer o caminho inverso aqui, caminhando para o sul. Por quê, professor? Devido à localização geográfica do continente africano, localizado aí na região intertropical, né? Bem ao centro. Então repare que nós temos aqui o clima equatorial, próximo à linha do Equador, obviamente. Saindo aqui do clima equatorial, eu tenho o clima tropical aqui no norte, clima tropical também no sul. Saindo desse clima tropical, eu vou entrar no clima semiárido. Olha o clima semiárido do norte, clima semiárido no sul. Saindo do semiárido, eu vou entrar no clima desértico.
deserto do Saara, deserto do Kalahari. E aí eu ainda terei aqui o clima mediterrâneo mais ao norte, e neste mapa aqui não traz o clima mediterrâneo mais ao sul. Nós temos também o clima frio de montanha, mas aí vai ser específico que é em relação ao relevo, né? Em relação ao relevo. Mas a localização geográfica do continente africano faz com que você encontre os mesmos tipos de clima tanto ao norte como ao sul. E nós sabemos que a vegetação é um reflexo direto do tipo climático. A vegetação é obediente ao tipo de clima que existe naquele local. Então, da mesma forma, repare que nós temos aqui a floresta equatorial, mais na região central do continente africano, floresta equatorial. Depois nós temos savanas, tanto savana no norte como savana no sul. Depois nós temos uma vegetação de transição, que são as estepes, vegetação de estepes no norte e de estepes no sul. Vegetação de deserto, Saara, deserto Kalahari. E a vegetação mediterrânea no norte e vegetação mediterrânea no sul. E a formação de alguns oásis. Então, olha que curiosidade que é esse continente africano. Como a localização geográfica do continente africano propicia que você encontre o mesmo tipo de paisagem, tanto no norte como no sul. Pegando aqui, fazendo uma comparação dos aspectos físicos, principalmente com relação à presença de áreas áridas, semiáridas e áreas mais úmidas, eu quero fazer essa comparação com vocês, pegando aqui e arrastando o mapa do continente africano, mapa político, para dentro dessa imagem de satélite aqui. Olha que legal. Vou fazer de novo para você perceber quais são as regiões aí onde você tem a existência de deserto ou áreas de vegetação mais fechada, como aqui próximo à linha do Equador. Se você fizer isso, você consegue perceber quais são os países e qual é o tipo físico ali que você vai encontrar. Voltando aqui, regionalização do continente africano. Lembre-se que toda regionalização observa um critério, observa uma característica. Critério e característica é aquilo que te dá unidade ou que te diferencia, não é? E aqui nós temos a primeiro propósito de regionalização do continente africano. Nós temos, a grosso modo, a África do Norte e a África subsaariana. Lá no seu ensino fundamental, você estuda a África no 8º ano, e aí a África do Norte você estuda como África Islâmica ou África Branca. A África Islâmica principalmente porque faz uma referência à religião islâmica, que através da expansão árabe muçulmana, lembre-se que árabe é etnia, muçulmano é a religião, né, o servo de Alá. Na expansão islâmica, eles ocuparam esses países aqui da região norte do continente africano, e por isso então que recebe essa denominação de África Islâmica. A grosso modo, o norte da África parece mais uma continuação do Oriente Médio, porque essa expansão árabe islâmica, árabe muçulmana, trouxe consigo também a questão da cultura. A outra regionalização que nós conhecemos é a África subsaariana. Sub quer dizer abaixo do que? Abaixo do deserto do Saara. Costumamos falar, pessoal, que essa África subsaariana é a verdadeira África. Como assim a verdadeira África? Aquela África que a maioria das pessoas tem na mente. África com animais selvagens, África com grande presença de população preta, a África com os piores indicadores socioeconômicos, África de tribos, essa África de safaris, é essa África como a maior parte das pessoas tem em mente.
Ao passo que a África do Norte, ou África Islâmica, ou África Branca, onde você vai encontrar, devido até a proximidade com o continente europeu e o Oriente Médio, países melhor financeiramente, com melhores indicadores socioeconômicos. Mas nós também temos uma regionalização um pouco mais precisa, que é a regionalização proposta pela ONU. A Organização das Nações Unidas, então, vai regionalizar o continente africano em 5 grandes regiões, observando alguns critérios. Quais são eles? Critérios de localização geográfica, onde esses países estão, por isso que está aqui localização, os aspectos culturais e os aspectos econômicos. Sendo assim, nós temos o norte da África, o oeste da África, África Central, leste da África e sul da África. Norte da África pode ser chamado de África Branca, África Islâmica ou África Setentrional. Repare que essa palavra setentrional você a estudou no primeiro ano, quando você estudou sobre cartografia, África Setentrional. Aí, ao passo que eu tenho aqui a África Setentrional, lá no sul eu tenho a África Meridional, que é o sul da África. O leste da África pode ser chamado de África Oriental, porque está mais na direção do Oriente, mesmo toda essa região aqui ficando na porção oriental. O oeste da África pode receber o nome de África Ocidental, mesmo pegando aqui o meridiano de Greenwich, se for o critério cartográfico, daria errado, né? Mas quando nós falamos Oriente, Ocidente, em regionalização, nem sempre é utilizado criteriosamente o critério sendo ali o cartográfico. E aí nós temos a África Central, que não vai ser a África Central mesmo, tá? Qual que é o nosso próximo passo aqui agora? Conhecer um pouco das características de cada região dessa aqui proposta pela ONU, tá? Então vamos lá. África do Norte ou África Setentrional. Então nós temos os países Marrocos, Tunísia, Argélia, Líbia, Sudão, Egito e Saara Ocidental. Tem a característica de ser mais próximo ao continente asiático e europeu, por isso que eu falei que aquela região parece mais uma extensão, uma continuidade do Oriente Médio ou até mesmo da Europa. A grande característica geográfica de unidade dessa região é a costa mediterrânea, localizada ao norte do continente, onde está também a maior parte da sua região urbanizada desses países. Muita atenção, pessoal, lembra que urbanizado se refere a grande quantidade de pessoas morando na cidade, tá? Não quer dizer que a cidade tem infraestrutura, tá bom? Não quer dizer que a cidade tem infraestrutura. Se você tivesse no curso de urbanismo, por exemplo, aí sim seria com relação à infraestrutura. Dentro da geografia, quando se fala urbano, está se levando em conta apenas a questão do critério da quantidade de pessoas. Além do Vale do Rio Delta, deixa eu colocar de novo aqui, além do Vale do Delta do Rio Nilo. Vale do Delta. Conteúdo do primeiro ano também sobre hidrografia. A foz de um rio, a foz quer dizer a parte final do rio. Pode ser em estuário, pode ser delta ou pode ser mista. Estuário, quando esse rio desemboca no oceano, formando apenas um caminho. Delta, quando faz esse triângulo aqui, essas ramificações, tá? E misto quando tem os dois, por exemplo, o rio Amazonas deságua ali na ilha do Marajó em estuário e delta. Então tem essa tem essa atenção quando você estiver respondendo uma questão. E os seus recursos hídricos concentram grande parte das cidades distribuídas de maneira desigual ao longo dessa região geográfica com predominância de clima árido. Não pode esquecer que é na África Setentrional que você tem grande parte do deserto Saara, pessoal, por isso que está ali clima árido. Vive ali cerca de 200 milhões de pessoas, a população é dividida em áreas urbanas e rurais de forma proporcional.
Essa região do continente ainda está passando pelo período de transição do êxodo rural, com industrialização concentrada nos centros urbanos e grande área interior com base rural. As regiões costeiras desses países apresentam um clima mais ameno, está próximo ao mar, então diminui, né, a questão da temperatura, uma vez que você tem uma intensa troca ali de umidade com o mar ou com o oceano, e relevo que favorece a ocupação humana e o desenvolvimento agrícola. Então nós temos aqui a presença do rio Nilo. Deixa eu passar logo para o outro slide. Aqui, a presença do rio Nilo, e é justamente aqui, ó, Foz em delta. Repare como ele deságua em forma de triângulo, né, em forma de delta. Por isso que eu tenho essa denominação de Foz em delta. E aí, com o passar dos com o passar dos tempos, você teve grande concentração populacional, né? Aqui eu tenho a densidade demográfica. Repare que a densidade demográfica aí está próxima, área altamente urbanizada, próximo ao rio. Essa imagem de satélite aqui é muito bacana porque ela representa muito bem essa foz do delta do rio Nilo, né? Que é muito bonita essa imagem aqui. E aqui fica perfeito aí, delta do Nilo, onde você terá, né, toda vez que é desaguando em delta, você tem a formação de ilhas. Essa imagem de satélite aqui também é bem bacana, né? Eu consigo perceber, né, o satélite aqui. A área mais urbanizada, consequentemente, é essa aí que está mais iluminada, né? E aqui é a Península de Sinai, já que pertence ao Oriente Médio, né? Isso aqui já é o Oriente Médio, aqui é o Mar Mediterrâneo. Aí aqui o norte do continente africano. Vamos para a África Ocidental, ou o Oeste, né, que é essa banhada aqui pelo Oceano Atlântico. Então, a costa atlântica do continente, quase totalmente ao sul do Trópico de Capricórnio e ao norte da linha do Equador, todos localizados na zona tropical norte, composta por 17 países, alguns com territórios menores na região costeira, ao norte do Golfo da Guiné e nas costas da mina de ouro, como Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné, Serra Leoa, aonde se passa o filme Diamantes de Sangue, né? Fica a dica aí já para você estudar. Libéria, Costa do Marfim, Gana, Togo e Benin. Outros com territórios mais extensos em sua região interior, como Mauritânia, Burkina Faso, Mali, Níger e Nigéria, além do arquipélago de Cabo Verde. Cerca de 310 milhões de pessoas vivem nessa região, que passou durante os últimos anos por intenso processo de urbanização e industrialização, resultando em rápido crescimento de seus grandes centros urbanos. Não possuem boa estrutura. Quando você tem um crescimento urbano acelerado, muito difícil a infraestrutura da cidade acompanhar. Então, esses grandes centros urbanos aqui não possuem boa infraestrutura e cresceram de maneira desordenada, sem prover necessidades básicas de saneamento da população. Basta você lembrar que o processo de urbanização do Brasil também foi rápido, desordenado, foi acelerado. E basta você, né, perceber como é a situação dos municípios aqui dentro do nosso território. A África Ocidental, ainda a parte oeste, tem bastante concentração da população nos grandes centros urbanos e apresenta grande diversidade natural. Eu posso encontrar ali florestas tropicais, savanas e estepes nas regiões mais interiores do continente, e deserto Saara, localizado no norte da Mauritânia, Mali e Níger. Essa diversidade de paisagens torna a região muito suscetível a impactos ambientais, né? Até porque eu tenho floresta tropical, savana, estepe e deserto Saara. Então, qualquer impacto ambiental vai reverberar nesses tipos de vegetação que você vai encontrar aqui. As alterações globais de temperatura, apesar de muita gente achar que não existe, né? Muitos cientistas aí dizer que aquecimento global é balela, muitos presidentes também, né? Que é uma pena, provocadas pelo aquecimento do planeta, tem feito surgir na África Ocidental um duplo fenômeno causado pelos extremos climáticos. O que é esse extremo climático? Ou é muito quente, ou é muito frio, ou chove bastante, ou não chove nada, né? Extremo climático é isso. Na região norte, de clima mais árido, qual que é a consequência? Aumento das áreas de influência do deserto, o que por sua vez está diminuindo as áreas agricultáveis
vamos abordar esse assunto aqui mais na frente, e aumentando os problemas causados por secas e regimes de falta de chuva. Na região tropical, né, que está mais próxima ali do Equador, nas áreas de florestas, maior concentração de chuvas no período do verão. E você pode pensar, nossa, mas que bacana, né, chuvas. Só que o problema é que essas cidades não têm infraestrutura para enfrentar esses grandes regimes de chuvas. E aí vai causar sérios problemas, como deslizamentos, como inundações que afetam essas áreas urbanas. Chegamos então na África Central, localizada principalmente na zona equatorial, recoberta pela floresta tropical, além de estepes e savanas. Temos como os países ali Angola, Camarões, República Centro-Africana, Chad, Congo, República Democrática do Congo, Guiné Equatorial, Gabão e São Tomé e Príncipe. Isso aqui é um país, tá? São Tomé e Príncipe, um único país. Delimitado em sua porção oeste pelo Oceano Atlântico, e até as regiões interioranas pela área montanhosa das placas africanas e da Somália. O clima ali é predominantemente quente e tropical, até porque está próximo à linha do Equador. Então tem a floresta tropical e savanas. Importante presença hidrográfica na região equatorial do planeta, é onde existe o maior volume de chuva, o maior índice de precipitação. É a zona de convergência intertropical, né? É ali onde você tem bastante chuva. Tem ali cerca de 170 milhões de pessoas, e os países se dividem entre os que apresentam concentrações de população urbana e os que estão passando por um intenso processo de industrialização recente, com a instalação de grandes empresas multinacionais como Angola, Congo, Camarões, Chad, Gabão e São Tomé e Príncipe. E os que a maior parte de sua população está nas áreas rurais. E economia pautada, se é área rural, a economia vai estar pautada no setor primário, como República Centro-Africana, Guiné Equatorial e República Democrática do Congo. Essa diversidade da população urbana e rural nos países da África Central divide os dois em dois grandes grupos. Os países que ainda têm grande população rural e base econômica pautada na produção agrícola, e os países com população urbana mais expressiva, que estão passando por um intenso processo de industrialização recente, com a instalação de grandes empresas multinacionais. Chegamos agora na África Oriental, na África Leste. Países situados junto ao Mar Vermelho, e países na costa do Oceano Índico, incluindo os do chifre da África, né? A Somália é um país ali, é o chifre da África. Então eu tenho Eritreia, Djibouti, Somália, que é o próprio chifre da África, Etiópia, Sudão do Sul, os países da região do Lago Vitória e dos outros grandes lagos africanos, que está na porção mais equatorial, Uganda, Quênia, Ruanda, Burundi, Tanzânia e Malawi, além de territórios insulares, são as ilhas, né, de Seychelles, Comores, Maurício, Ilhas Reunião e a grande ilha de Madagascar. Nessa região da África Oriental eu tenho cerca de 300 milhões de habitantes, e a região que apresenta o menor percentual de população urbana da África, com cerca de 230 milhões de pessoas, aproximadamente 78% de sua população vivendo em áreas consideradas rurais. Os dois maiores centros urbanos da África Oriental são as capitais Dodoma, na Tanzânia, com cerca de 3,5 milhões de habitantes, e Nairobi. Nairobi, aí você já ouviu muito esse nome se assistiu à série La Casa de Papel. No Quênia, com cerca de 3,3 milhões de habitantes. A base da produção desses países está assentada no setor primário, né? Que também é o setor econômico que apresenta as maiores vulnerabilidades. A forte dependência das condições climáticas, do regime de chuva e de fatores de temperatura faz com que a produção agrícola dessas áreas seja muito variável, colocando em risco alimentar grande parte da população mais empobrecida, cuja base de produção é para subsistência das populações rurais. Os países dessa região passam também por sérios problemas políticos. Atenção, porque esse é o nosso ponto, né? Nós vamos estudar alguns conflitos ali
conflitos armados, o que os torna uma grande área de instabilidade do continente, dificultando o envio de ajuda humanitária e o acesso a serviços de assistência de organização internacional como a ONU, Cruz Vermelha e os Médicos Sem Fronteira. Chegamos então à última região, a África Meridional ou Sul da África, localizada nas proximidades do Trópico de Capricórnio, dividido os territórios africanos dessa região entre zona tropical e subtropical. Banhada a oeste pelo Oceano Atlântico e a leste pelo Oceano Índico. Cerca de 108 milhões de habitantes vivem naquela região, distribuídos entre Zâmbia, Moçambique, Zimbábue, Botsuana, Namíbia, Eswatini, África do Sul e o enclave de Lesoto. A África do Sul é o país mais populoso. Nós teremos um destaque aqui para falar principalmente sobre o apartheid dentro da África do Sul, com cerca de 50 milhões de habitantes, o que corresponde a quase 50% de toda a população da região. É a grande potência econômica local, que é a África do Sul, considerado um dos países mais industrializados e parte dos BRICS. Olha aí um assunto de bloco econômico caindo para você aí: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tipo de vegetação que nós vamos encontrar ali: savanas, regiões desérticas, vegetação mediterrânea em sua porção subtropical, bastante diferenciada do restante do continente. Rica em minérios, principalmente os de grande valor comercial, o que fez com que fosse bastante disputada entre as potências europeias durante o período colonial. Muito bem, nós terminamos aí então o estudo, superficial dessa regionalização do continente africano. E aí está na tela para você o nome Sahel, que em árabe significa fronteira. Sahel. O que é esse Sahel? O que tem a ver? Nós vamos falar agora sobre um problema ambiental agravado pela ação antropogênica, pela ação do homem. Existe nessa região, se você se recordar, eu tenho o deserto do Saara, eu tenho a floresta equatorial do Congo, eu tenho vegetação densa aqui, e entre uma área de deserto e uma área de vegetação eu tenho uma área de transição. Essa área de transição ela tem por característica ser uma área frágil. Bom, no período de pós-colonização do continente africano, no período de descolonização, as melhores terras sempre ficaram com os brancos, ou quem chegava ao poder. Então os pequenos agricultores eram expulsos das suas terras, e aí eles começavam a ser nômades e começavam a praticar uma agricultura itinerante. O que é o problema dessa agricultura itinerante? Muito rudimentar. Eles chegam nessa região aqui, fazem o que? A primeira coisa, colocam fogo, põe o fogo aqui, põe para queimar. Mas por que, professor? A grosso modo, essas cinzas da vegetação servem como humus, servem como fertilizantes para a terra. Mas o grande problema é que esses fertilizantes eles vão durar aí 1 ou 2 colheitas no máximo. Depois essa terra não vai dar conta mais de oferecer recursos para o plantio e para a colheita. Percebendo que essa terra não dá mais resultado, eles migram para outro lugar. Professor, eles fazem replantio? Claro que eles não fazem, porque isso não é característica deles. Então há um processo de desertificação, o aumento da área do deserto do Saara, provocado principalmente por essa agricultura itinerante, porque essas pessoas foram expulsas das suas terras onde eles produziam. E aí, como solução, 11 países estão criando uma verdadeira muralha verde. Uma muralha verde que tem aí 7.600 quilômetros de extensão e de largura aí aproximadamente 15 quilômetros. Voltando aqui, eu quero que você perceba essa questão da fragilidade. Eu tenho aqui uma área muito árida, deixa eu colocar a canetinha aqui novamente. Eu tenho uma área aqui muito árida, que é essa aqui do deserto do Saara,
eu tenho a área árida, que já está indo em direção ali do Equador, semiárida, e eu tenho uma subúmida. Essa subúmida aqui, ela já está mais próxima à linha do Equador. É exatamente nessa área de semiárida, você pode observar por esses riscos aqui, é onde está havendo o processo de desertificação, né? E aí a solução que eles estão encontrando é fazer esse plantio das árvores. Desde que... deixa eu voltar aqui. Veja só, agora eu volto naquele slide lá. Casos estimados de desnutrição severa na região africana do Sahel em 2012. Aqui nós temos pela legenda 10 milhões de pessoas que enfrentam insegurança alimentar, 1 milhão de crianças que sofrem de desnutrição severa e 2 milhões de crianças que sofrem com desnutrição moderada. Toda essa região aqui, então, a área de desertificação, do aumento da desertificação do deserto do Saara, do aumento dessa área de fronteira chamada Sahel, ela vai além da questão ambiental. Partindo para a questão humanitária, nós temos esses problemas aqui, né? Repare aqui, ó, de acordo com a legenda, região do Sahel. Então não é só replantar, mas tem que ser feito toda uma política aqui nessa região para que essa população que está aqui viva, né, de melhor maneira. E aqui está outra imagem, outra arte que também mostra essa área. Os países, né, desde Senegal até Djibouti, né? Então desde oeste até leste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, são 11 países aí, pessoal. Novamente, outra arte mostrando o deserto do Saara, a floresta equatorial e a área de expansão do Sahel. E aí está a Grande Muralha Verde, né? É interessante você imaginar o seguinte, não é um muro contínuo, há intervalos entre 5 a 7 quilômetros, porque se fosse um muro contínuo de árvores, você estaria prejudicando a população que ali vive, né, que pratica o pastoreio, a agricultura, as escolas, as cidades que tem nessa região, tá? E aí eu tenho aqui a Etiópia, olha que legal, pessoal. Etiópia, o país que conseguiu plantar 350 milhões de árvores em apenas 12 horas, isso é uma reportagem lá de 2019. O governo da Etiópia afirma ter batido um recorde capaz de trazer grandes benefícios ambientais ao país. Então tá aí uma solução. Quando o homem quer, quando o homem percebe que ele está prejudicando, ele consegue então fazer projetos aí para reverter. Não vamos entrar no processo de colonização da África agora, vai ficar isso para a nossa próxima aula, para falar sobre a questão de alguns conflitos. Até a próxima semana, pessoal.